No pântano paraguaio de 1842, uma viúva solitária acolheu o órfão abandonado na cabana podre, sem saber que o segredo sob a terra invocaria a fúria traidora da família. O que ela descobriu ali embaixo selou um pacto de redenção, ou ruína eterna. A névoa densa do Pantanal envolvia Isabela como um sudário úmido, enquanto ela pisava com cuidado nas pranchas podres que rangiam sobre a lama negra. Aos 34 anos, viúva de um tropeiro engolido pelos jacarés 3 invernos antes, ela carregava um cesto vazio nas costas, o ar carregado de cava-cava incessante das rãs que ecoava como um coro de almas perdidas. O sol poente filtrava-se em raios avermelhados, tingindo a água estagnada de sangue, e o cheiro de decomposição subia das raízes retorcidas das árvores, misturando-se ao suor salgado que escorria por sua nuca. Isabela de Souza, com as saias encharcadas colando-se às pernas magras, havia saído da sua cabana isolada na fazenda de Corumbá em busca de ervas medicinais para o filho febril, mas o caminho a levara mais fundo nos pântanos do que pretendia, onde as lendas dos índios guaranis sussurravam sobre espíritos que devoravam os imprudentes. Ela parou diante da cabana abandonada, uma estrutura de madeira apodrecida, erguida sobre pilotis tortos, como se o próprio solo a rejeitasse. As paredes, cobertas de musgo verde esmeralda, inclinavam-se perigosamente para o lado, e o telhado de palha furado deixava escapar fiapos de fumaça imaginária. Isabela sentiu um arrepio na espinha, não só pelo vento frio que soprava das brisas úmidas do rio Paraguai, mas por um instinto primal que a alertava. Ali, algo respirava além do zumbido dos mosquitos. Ela apertou o punhal enferrujado preso ao cinto, herança do marido, cuja lâmina fria contra a palma da mão a ancorava à realidade dura da vida na fronteira imperial, onde a lei áurea ainda era um sonho distante e os coronéis mandavam mais que o imperador. Deus me livre dos curupiras, murmurou para si mesma, invocando o mito local que transformava as sombras dos troncos em guardiões vingativos, mas prosseguiu, empurrando a porta com o ombro. O rangido da madeira ecoou como um gemido, e o interior da cabana a recebeu com um bafo de mofo e terra úmida, o piso de tábuas irregulares cedendo ligeiramente sob seus pés descalços, fazendo-a equilibrar-se para não afundar na lama, que se infiltrava pelas frestas. A luz fraca do crepúsculo mal penetrava, lançando sombras longas que dançavam como fantasmas, e o ar estava tão pesado que cada inspiração parecia sugar o oxigênio de seus pulmões. No centro da sala escassa, sobre um catre improvisado de folhas secas, algo se mexeu. Um vulto pequeno, enrolado em trapos sujos, que soltou um choro fraco, quase inaudível sob o coro das rãs lá fora. Isabela congelou, o coração martelando como o tambor de uma dança indígena proibida, e aproximou-se devagar, o cheiro acre de leite azedo e febre misturando-se ao fedor da podridão. Era uma criança, não mais que 5 anos, com pele morena salpicada de lama, olhos escuros arregalados de terror e cabelos pretos emaranhados como raízes de manguezal. Um menino, abandonado ali como oferenda aos deuses do pântano, com uma corda frouxa ainda amarrada ao tornozelo, como se alguém o tivesse arrastado e fugido apressado. — Quem te deixou aqui, pobrezinho? — sussurrou Isabela, ajoelhando-se ao lado dele, sua voz rouca de desuso, enquanto estendia a mão calejada, sentindo o calor febril da pele do garoto contra a frieza de seus dedos. Ele recuou, tremendo, mas não gritou. Em vez disso, agarrou o colar de contas de madeira que pendia do pescoço dela, um talismã guarani que sua mãe lhe dera na infância, esculpido com o símbolo de Yandé, a deusa da água, cuja superfície lisa agora roçava a palma suja da criança. Isabela sentiu uma pontada no peito, um eco da dor que carregava desde a morte de seu marido, quando o menino de 8 anos que deixara para trás começara a definhar com febres que nenhum remédio da terra curava. — Não tenha medo, eu sou como você, sozinha neste inferno verde. O garoto piscou, os lábios rachados se abrindo em um murmúrio ininteligível, algo como: tio,
cavou. Mas o som se perdeu no crepitar de uma brisa que agitava as folhas secas no chão. Enquanto o embrulhava em seu xale puído, o tecido áspero roçando contra a pele úmida de ambos, Isabela notou as marcas no piso, arranhões recentes, como se unhas tivessem escavado a madeira em desespero. Seu estômago revirou com o cheiro metálico de terra remexida que subia dali, misturado ao salgado de lágrimas antigas. Ela ergueu o menino nos braços, o peso leve dele pressionando contra seu ombro ossudo, e saiu da cabana, o cavaquá das rãs, agora parecendo uma risada zombeteira. O caminho de volta à sua fazenda seria traiçoeiro à noite, com a lama sugando as botas e o nevoeiro engolindo os marcos de pedra que seu marido erguera anos antes, mas algo no olhar do garoto, um brilho febril que ecoava o dela própria, a impeliu adiante. Você vai se chamar Evaristo, decidiu ela, nomeando-o em honra a um santo obscuro das lendas pantaneiras, cuja relíquia de osso ela guardava em casa, fria como a promessa de redenção. Caminhando pela trilha estreita, as pranchas flexíveis balançando sob o peso combinado, Isabela sentiu o primeiro aperto da dúvida, e se ele trouxesse maldição. Os vizinhos da fazenda distante, com suas cabanas de barro e crenças em lobisomens dos pântanos, já a olhavam torto por ser viúva sem herdeiro forte. O suor escorria por suas costas, misturando-se à umidade do ar que grudava como teia de aranha, e o som distante de um jacaré chapinhando na água negra a fez apertar o menino mais perto. De repente, um estalo seco veio do solo à esquerda. Uma prancha cedeu, e a perna dela afundou na lama pegajosa até o joelho, o frio viscoso subindo como mãos invisíveis. Ela puxou com força, os músculos ardendo, o punhal caindo na água com um plope abafado, enquanto o garoto se contorcia em pânico. "Fique quieto, menino, ou os espíritos nos levam!" gritou ela ofegante, arrastando-se para a prancha segura, o coração disparado com o cheiro de enxofre que subia da bolha de lama. Ele se agarrou ao talismã, os dedinhos tremendo, e por um instante Isabela jurou ver um reflexo no nevoeiro, olhos amarelos observando da escuridão. Ao chegar à sua cabana na orla da fazenda, o fogo da lareira crepitando baixo sob a panela de feijão requentado, Isabela deitou Evaristo no catre de seu filho ausente, o menino que partira para as minas de ouro no interior, deixando um vazio que o pântano parecia preencher com ecos. O ar dentro era quente e enfumaçado, o cheiro de lenha queimada contrastando com o frescor úmido que o garoto trouxera consigo. Ela preparou uma decocção de guaraná e folhas de boldo, o amargor na língua ajudando a afastar o cansaço, e observou enquanto ele bebia, os lábios inchados se movendo devagar. "Onde estão teus pais, Evaristo? Por que te deixaram naquelas ruínas?" perguntou ela, a voz baixa como o sussurro do vento nas palmeiras. Ele balançou a cabeça, os olhos fixos no talismã, que agora pendia frouxo em seu peito, e murmurou: "Eles disseram." O buraco guarda segredos. Tio Manuel cavou fundo demais. Isabela franziu a testa, o nome ecoando como um sino rachado em sua memória. Manuel, o cunhado distante, um fazendeiro ganancioso de Assunção, que visitara a família anos antes, deixando para trás dívidas e promessas vazias. Enquanto a noite caía, o luar prateado filtrando-se pelas frestas da janela de taipa, Isabela sentou-se ao lado do catre, o tecido da saia, ainda úmido, colando-se à pele, e começou a cantar uma canção guarani antiga sobre a mãe, que perdeu o filho para o rio, a melodia rouca misturando-se ao canto das cigarras lá fora. O garoto adormeceu, o peito subindo e descendo em ritmo fraco, mas em seus sonhos ele se agitava, murmurando palavras que faziam o ar parecer mais frio. O ouro, chama de baixo. Isabela tocou o talismã em seu próprio pescoço, sentindo o calor residual da mão dele, e pela primeira vez em anos, uma faísca de propósito acendeu em seu peito. Mas era uma chama que poderia queimar tudo ao redor.
E quando o primeiro raio de amanhecer tocou o chão de terra batida, revelando pegadas frescas do lado de fora da cabana, pegadas que não eram de jacaré nem de onça, Isabela soube que o pântano havia devolvido mais do que um órfão. O sol nascente filtrava-se pelas frestas da palhoça, tingindo de ouro as pegadas úmidas que serpenteavam da porta até o rio, e Isabela, com o coração apertado como um novelo de linha velha, ergueu-se do catre, onde Evaristo ainda dormia, o peito miúdo subindo em sussurros ritmados. Aos 34 anos, marcada pelas rugas precoces que o sol impiedoso do Pantanal gravara em sua pele como mapas de sofrimento, ela calçou as botas gastas, sentindo o couro rachado morder os calcanhares, e pegou o machado enferrujado da parede, ferramenta de lenha que agora serviria de defesa contra o que quer que aqueles rastros implicassem. O ar da manhã carregava o cheiro fresco de orvalho, misturado ao podre das folhas caídas, e o cavaquiva das rãs, que não cessava nem ao alvorecer, ecoava como um aviso gutural dos espíritos guaranis, que sua avó jurava habitarem as águas turvas. Isabela saiu devagar, o chão de terra batida ainda frio sob os pés, e seguiu as marcas, que se afundavam na lama como dedos acusadores, levando-a de volta à trilha que margeava o brejo. Enquanto caminhava, o nevoeiro residual grudava à saia como teia de aranha, úmido e pegajoso contra as coxas, e ela remexia no talismã de Yandé pendurado no pescoço, suas contas de madeira polida roçando a clavícula exposta, um gesto que acalmava o tremor nas mãos desde a morte do marido. As pegadas eram de homem, botas largas com o padrão irregular de solas remendadas, como as que os peões das fazendas vizinhas usavam para atravessar os atoleiros, mas irregulares, como se o rastro se arrastasse em pânico. "Quem te trouxe até aqui, Manuel?" murmurou ela para o vazio, o nome do cunhado ecoando em sua mente como um eco distante de festas antigas em Assunção, onde ele, com seu riso forçado e olhos ávidos por ouro, prometera ajudar a família após o enterro. Evaristo acordara na cabana, mas ela o deixara com uma tigela de mingau de mandioca ainda morno, o vapor subindo em espirais que cheiravam a terra cozida, e agora, ao se aproximar da cabana abandonada, onde o encontrara, sentiu um frio na nuca que não era do vento matinal. A porta, que ela fechara na véspera, estava entreaberta, rangendo levemente com a brisa, e o interior exalava um odor mais forte de terra remexida, como se raízes tivessem sido expostas ao ar. Isabela empurrou-a com o ombro, o machado erguido, e a lâmina fria refletiu o feixe de luz que invadiu o espaço, revelando o piso marcado por sulcos profundos, não mais arranhões, mas verdadeiros cortes, como se uma pá tivesse escavado a madeira até o solo subjacente. Seu estômago revirou com o cheiro metálico de umidade profunda, misturado ao salgado de suor recente, e ela ajoelhou-se, os joelhos afundando nas tábuas moles, sentindo o calor residual da lama que borbulhava lá embaixo. "Meu Deus, o que é isso?" sussurrou, enquanto seus dedos traçavam a borda de uma tábua solta, que cedeu com um estalo seco, expondo um buraco negro, largo o suficiente para um homem se esgueirar. O ar que subiu dali era gelado, carregado de um fedor antigo de raízes podres e algo mais, um brilho amarelado, como moedas enferrujadas, piscando no fundo da escuridão. Com o coração disparado, batendo como o galope de um cavalo selvagem nas veias, Isabela inclinou-se mais, o machado apoiado no ombro, e esticou a mão para tatear a borda do buraco, sentindo a terra úmida desmoronar sob as unhas, fria e pegajosa como sangue coagulado. Lá embaixo, a uns 2 metros de profundidade, via-se um túnel improvisado, paredes de barro reforçadas com raízes trançadas e, no fim, um brilho que não era de vagalume. Fragmentos de metal, talvez ouro bruto, espalhados como dentes de um monstro adormecido. Mas o que a fez congelar foi o som. Um arranhar baixo, como unhas contra a pedra, vindo das profundezas, seguido de um sussurro abafado, quase humano. "Volta, o ouro é nosso." Ela recuou, o machado escorregando da mão e caindo com um clangor no buraco.
ecoando como um sino fúnebre, e o suor brotou em sua testa, salgado e quente, misturando-se ao orvalho que pingava do teto. Aquilo não era lenda, era real, uma cova cavada por mãos gananciosas, e Evaristo, com seus murmúrios na febre, era o testemunho vivo de um segredo que o pântano engolia, mas cuspia de volta. Correndo de volta à sua cabana, o sol agora alto queimando sua pele através da blusa de algodão poído, Isabela irrompeu pela porta, ofegante, o peito arfando com o cheiro de pavor que carregava consigo. Evaristo estava sentado no catre, os olhos escuros fixos na tigela vazia, os dedinhos traçando padrões invisíveis na terra do piso, e ao vê-la, ele estendeu a mãozinha, agarrando o talismã que balançava em seu peito. A senhora viu o buraco? O tio disse que era tesouro dos antigos, mas o chão gemeu e levou o papai, disse ele, a voz fina como fio de palha, mas carregada de uma certeza que gelou o ar ao redor. Isabela sentou-se ao lado dele, o catre rangendo sob o peso, e puxou-o para o colo, sentindo o calor febril de seu corpinho contra o seu, o tecido áspero da camisa dele roçando sua pele. Conte-me tudo, menino. Sem mentiras, ou os curupiras virão por nós dois. Ele hesitou, os lábios tremendo, e então as palavras jorraram como água de uma represa rompida. Manuel, o tio ambicioso, chegara meses antes com promessas de riqueza, escavando a terra sob a cabana em busca de lendas indígenas sobre ouro escondido pelos jesuítas fugidos. Mas o túnel desabara, engolindo o pai de Evaristo em um instante de gritos abafados. O menino fora arrastado para fora, amarrado como bode para o abate, e deixado para os espíritos como penitência. Enquanto ouvia, Isabela sentiu o peso da escolha cair sobre ela como uma enxurrada do rio Paraguai. Ficar com Evaristo significava acolher não só uma criança, mas uma maldição viva, um farol para os parentes distantes que Manuel mencionara em cartas amareladas, guardadas em uma caixa de madeira sob o catre, cartas que falavam de herança disputada, de terras na fazenda que o cunhado cobiçava desde o casamento dela com o irmão. O cheiro de tinta velha subia da caixa ao abri-la, misturado ao amadeirado do talismã que Evaristo agora girava entre os dedos, e ela leu trechos em voz baixa. A viúva não merece o que é nosso por sangue. Seu estômago apertou com o azedo da bile subindo à garganta, e ela amassou o papel, o som de rasgadura ecoando como um juramento quebrado. Você fica comigo, Evaristo. Vamos queimar essas mentiras e plantar mandioca no lugar do ouro. Mas se eles vierem... Deixou a frase pairar, o ar entre eles ficando mais denso, carregado de umidade que grudava na pele como culpa. A tarde avançava com o zumbido preguiçoso das abelhas nos apiários improvisados, o sol filtrando-se em padrões dourados pelas folhas das bananeiras ao redor da cabana, mas Isabela não conseguia se livrar do frio que o buraco deixara em seus ossos. Ela preparou uma refeição simples, peixe seco assado na brasa, o cheiro defumado enchendo o ar e mascarando o ranço da dúvida, e enquanto Evaristo comia, os dentes miúdos mastigando devagar, ela limpava o machado recuperado, a lâmina, agora suja de barro seco, que se desfazia em flocos frios sob o pano. A senhora é como a Yandé? A deusa que salva os afogados? Perguntou ele de repente, os olhos brilhando com uma inocência que cortava como faca. Isabela sorriu pela primeira vez em dias, um sorriso torto que doía nos cantos da boca, e tocou o talismã. Talvez, menino, mas Yandé cobra o preço em segredos. Ele riu, um som tilintante como sininhos de vento, mas o riso morreu quando um trovão distante rolou pelo céu, anunciando a chuva que transformaria o pântano em um labirinto de armadilhas. Enquanto a tempestade se aproximava, o ar carregando o ozônio elétrico que arrepiava os pelos dos braços, Isabela ouviu o relincho de um cavalo na trilha, não o dela, mas um estranho, ecoando como o chamado de um predador. Ela ergueu-se, o punhal agora no cinto ao lado do machado, e espiou pela janela de taipa,
Vendo uma silhueta montada emergir do nevoeiro que antecedia a chuva, o chapéu largo pingando gotas grossas. O homem desmontou, as botas chapinhando na lama, e gritou: Isabela de Souza, Manuel manda saudações e uma proposta pela tua terra. Seu coração parou por um instante, sentindo o gosto metálico do medo na boca, e Evaristo agarrou sua saia, sussurrando: eles vieram pelo buraco. Mas quando o raio rasgou o céu, iluminando o rosto do mensageiro, um peão de olhos evasivos, com o mesmo padrão de solas nas botas das pegadas, Isabela compreendeu que a escolha pelo menino já havia selado um pacto com as sombras do subsolo, e o preço viria não em ouro, mas em sangue familiar. A chuva caía em lençóis grossos sobre o telhado de palha, transformando a trilha em um rio de lama que engolia as patas do cavalo do mensageiro. E Isabela, com o punhal pressionado contra a palma úmida, observava da janela como o homem se aproximava, o chapéu encharcado pingando como lágrimas de um céu vingativo. O ar dentro da cabana estava carregado de umidade que condensava nas paredes de taipa, formando gotas frias que escorriam como veias expostas, e o cheiro de terra molhada misturava-se ao defumado residual do peixe na brasa, criando uma atmosfera sufocante que apertava o peito dela como um abraço indesejado. Aos 34 anos, viúva de um homem cuja ausência ainda ecoava nos rangidos da madeira à noite, Isabela sentia o peso do talismã de Iandê balançando contra o osso da clavícula. Suas contas de madeira, agora úmidas e escorregadias. Um lembrete tátil de antigas promessas de proteção que o pântano testava a cada inundação. Evaristo, encolhido ao seu lado, agarrava a saia dela com dedinhos brancos de tensão, o corpinho tremendo não só pelo frio que se infiltrava pelas frestas, mas pelo terror que suas próprias palavras haviam invocado horas antes. O mensageiro bateu à porta com o punho cerrado, o som abafado pela tormenta ecoando como um tambor de guerra guarani, e gritou por cima do rugido da água: "Abra, dona Isabela, traga o recado de sangue, não de estranhos." Ela hesitou, o coração martelando contra as costelas como um pássaro preso, sentindo o gosto azedo do medo na língua seca, mas destrancou a tranca de ferro enferrujado que rangeu em protesto como um lamento ancestral. O homem entrou, sacudindo a água do poncho de couro cru, que exalava um odor rançoso de gado e viagem longa, e seus olhos, evasivos sob o chapéu abaixado, varreram o interior da cabana, pousando por um instante no menino que se escondia atrás dela. "Manuel, o senhor teu cunhado, manda que voltes à razão. A terra é dele por direito, desde que o imperador assinou os títulos em Assunção, e esse fedelho, que achaste no brejo, não muda o mapa das fazendas." Suas palavras saíam em rajadas, intercaladas pelo crepitar da chuva no fogo baixo da lareira, e Isabela notou as solas das botas dele, marcadas com o mesmo padrão irregular das pegadas da manhã, agora sujas de lama fresca que pingava no piso de terra batida, fria e pegajosa sob seus pés descalços. Ela cruzou os braços, sentindo o tecido encharcado da blusa colar-se à pele como uma segunda camada de culpa, e rebateu com voz firme, embora o tremor nas mãos traísse o esforço: "Direito de sangue? Manuel enterrou o irmão meu com promessas vazias, e agora cava tumbas para ouro fantasma, enquanto manda peões como você lamber suas botas. Diga-lhe que a viúva de Souza não vende o que resta de honra por moedas enferrujadas." O mensageiro riu, um som gutural que se misturou ao trovejar distante, e tirou do bolso interno do poncho uma carta selada com cera vermelha, o cheiro de tinta fresca contrastando com o mofo da cabana. "Leia, senhora. Ele oferece o dobro do valor, mais a guarda do menino. Diz que o pobrezinho carrega a maldição do subsolo, e melhor que volte para os parentes de verdade." Evaristo soltou um gemido baixo, agarrando o talismã que pendia do pescoço dela, seus dedinhos traçando as contas como se invocasse a deusa da água para afogar as mentiras. E Isabela rasgou o selo, o papel amassando-se em sua mão calejada, revelando linhas tortas que falavam de herança disputada.
de testemunhas em Corumbá prontas a jurar que o garoto era fruto de adultério do irmão falecido, uma calúnia que queimava como brasa na página. Enquanto lia, o ar pareceu mais pesado, o vapor da chuva infiltrando-se e embaçando a visão, e ela sentiu um frio subir pela espinha, não do vento que uivava lá fora, mas da traição que as palavras destilavam. Manoel não só cobiçava a terra, mas usaria Evaristo como isca para arrastar o segredo do buraco à luz, alegando que o ouro era herança familiar dos jesuítas, escondido nos mapas antigos que o pai deles desenhara antes da independência. "Saia daqui antes que eu chame os caboclos das redondezas", disse ela, devolvendo a carta com um gesto que fez o papel voar até os pés dele, molhado e rasgado como uma promessa quebrada. O homem inclinou a cabeça, os olhos brilhando com uma malícia que ecoava os sussurros do túnel, e murmurou ao sair: "Pense bem, viúva, o pântano engole os teimosos e Manoel tem mais homens que rãs no brejo." A porta fechou com um baque e Isabela trancou-a, o ferro frio mordendo a palma, enquanto Evaristo choramingava. "Ele vai cavar de novo? O papai gritou tanto." A tempestade amainou ao entardecer, deixando o ar limpo, mas carregado de ozônio que pinicava a pele, e Isabela, com o menino dormindo exausto no catre, saiu para o alpendre improvisado, o madeira úmida rangendo sob os pés como ossos velhos. O sol poente tingia o Pantanal de tons avermelhados, refletindo nas poças que salpicavam a trilha como espelhos partidos, e o quivá-quivá das rãs retomava em coro, agora misturado ao coachar distante de sapos arco-íris, que sua avó chamava de mensageiros dos mortos. Ela remexia na caixa de madeira sob o catre antes de sair, relendo as cartas antigas de Manoel. Plantas de uma sementeira de mentiras, com menções ao talismã de Iandê como amuletos de bruxas guaranis que atraem tesouros amaldiçoados, e decidiu que era hora de queimar o passado. Acendendo uma fogueira pequena com galhos secos, o crepitar da chama aquecendo seu rosto enquanto o cheiro de papel queimado subia em espirais acinzentadas, Isabela jogou as folhas uma a uma, assistindo às chamas devorarem as palavras como o túnel devorara o pai de Evaristo. "Que o fogo limpe o que a terra escondeu", sussurrou ela, sentindo o calor lambê-la as pernas, contrastando com o frio úmido que ainda grudava na saia. Mas enquanto as cinzas se dissipavam no vento leve da noite, um som novo cortou o ar. O galope de cascos múltiplos na trilha, não um, mas 3 cavalos, aproximando-se como sombras alongadas pelo luar nascente. Isabela apagou o fogo com os pés, a sola das botas queimando levemente contra a brasa, e correu para dentro, trancando a porta e empurrando o catre contra ela, o peso da madeira rangendo em protesto. Evaristo acordou sobressaltado, os olhos arregalados refletindo o pavor dela, e agarrou o talismã novamente, murmurando: "Eles vêm pelo ouro, senhora. O tio disse que o buraco canta à noite." Vozes ecoaram do lado de fora, roucas e imperiosas, com o sotaque paraguaio misturado ao português das fronteiras. "Abra, Isabela. Manoel quer o menino e a terra, ou o imperador ouvirá de roubos de órfãos." Ela pegou o machado da parede, a lâmina fria contra a palma suada, e espiou pela fresta, vendo 3 figuras desmontarem, lanternas balançando como olhos de onça no escuro, o cheiro de tabaco e suor de cavalo chegando até ela no ar parado. O primeiro a bater foi um homem corpulento, talvez o capataz de Manoel, com cicatrizes no rosto que pareciam mapas de rios secos, e sua voz trovejou: "Não force a mão, viúva. O garoto viu o que não devia, e os parentes resolvem isso no tribunal de Corumbá." Isabela sentiu o estômago revirar com o azedo da raiva, misturado ao salgado de lágrimas não derramadas, e rebateu através da porta: "Vão-se, covardes! O sangue de Souza não se curva a traidores que cavam sepulturas por ganância." Um riso coletivo respondeu, seguido do estalo de um chicote contra a madeira, que vibrou como um coração exposto, e Evaristo se encolheu, sussurrando preces guaranis que Isabela mal entendia, mas que aqueciam seu peito como o fogo apagado. Ela ergueu o machado,
pronta para defender o frágil laço que o destino tecera entre eles, mas um pensamento a paralisou. E se o segredo do buraco não fosse só ouro, mas algo que ligava Evaristo a ela por fios mais profundos que o parentesco? Enquanto as batidas se intensificavam, o ar vibrando com a ameaça de arrombamento e o luar filtrando-se em feixes prateados que dançavam nas paredes como espíritos inquietos, Isabela compreendeu que o moral da escolha, acolher o menino, significava desafiar não só Manuel, mas as sombras que o pântano guardava, sombras que agora batiam à sua porta com punhos de carne e ódio familiar. As batidas na porta ecoavam como trovões abafados no peito de Isabela. Enquanto ela apertava o machado contra o ombro, a madeira do cabo áspera roçando a palma suada, e o luar filtrando-se pelas frestas da taipa como lâminas prateadas que cortavam o ar denso da cabana. O cheiro de tabaco rançoso dos homens lá fora se infiltrava pelas rachaduras, misturando-se ao frescor úmido da terra batida que subia do piso, ainda morna da fogueira apagada, e Evaristo, com os olhinhos escuros arregalados como poços sem fundo, se encolhia atrás dela, os dedinhos cravados na saia encharcada que colava às pernas como uma maldição pegajosa. Aos 34 anos, com o corpo marcado pelas cicatrizes invisíveis da viuvez e das febres que o Pantanal infligia como dote cruel, Isabela sentia o talismã de Yandé pulsar quente contra a pele, como se a deusa Guarani sussurrasse que o subsolo não perdoava intrusos, e agora aqueles traidores batiam não só à madeira, mas ao frágil muro que ela erguera ao redor do menino. Fiquem atrás do catre, Evaristo. Se os curupiras não os levarem, eu levo, murmurou ela, a voz rouca como o coachar das rãs que retomava lá fora, um coro zombeteiro sob o céu estrelado. O capataz, com sua voz grossa como o mugido de um touro pantaneiro, gritou novamente. Abra, mulher. Manuel tem o papel do escrivão de Corumbá, e o garoto é prova de que o ouro é nosso por direito de sangue jesuítico. Entregue-o, ou chamamos a guarda imperial para arrastar vocês para o calabouço de Assunção. As lanternas deles balançavam, projetando sombras dançantes na parede externa que se infiltravam pela janela como dedos crocudos. E Isabela espiou pela fresta estreita, sentindo o frio noturno pinicar a nuca exposta, o ar carregado de ozônio residual da chuva que deixava a pele arrepiada. Eram 3. O capataz com cicatrizes que pareciam rios secos no rosto bronzeado, um peão magro de olhos evasivos, o mesmo do entardecer, e um terceiro, mais jovem, com o poncho bordado em fios vermelhos que evocavam os uniformes dos soldados imperiais, mas sujos de lama como todo homem da fronteira. O cheiro de seus cavalos, suor equino misturado a esterco fresco, chegava até ela no vento leve, azedo e terroso, um lembrete de que o pântano não distinguia aliados de presas. Ela trancou o maxilar, o gosto metálico da bile subindo a garganta seca, e rebateu através da porta trêmula. Direito de sangue? Vocês cavam tumbas para os irmãos e chamam isso de herança? O menino fica... e o ouro que o subsolo guarda que fique com os espíritos que o amaldiçoaram. Um silêncio pesado caiu, quebrado apenas pelo quevacva insistente das rãs e pelo estalo de um galho seco sob as botas deles, e então veio o riso baixo do capataz, ecoando como o gorgolejar de um jacaré na água negra. Teimosa como a sogra Guarani, que enterrou o marido vivo por adultério. Abra, ou quebramos isso aqui, e levamos o que é nosso à força. Isabela sentiu o estômago revirar com o azedo da fúria, misturado ao salgado de memórias antigas, o cunhado Manuel, em uma ceia de família anos antes, rindo com o irmão dela sobre mapas jesuítas, enquanto bebia cachaça que queimava como promessas falsas na garganta. Agora, aquelas promessas voltavam como facas, e ela ergueu o machado, a lâmina refletindo o luar em um brilho frio que aquecia sua determinação. De repente, o ar vibrou com um estrondo. A porta cedeu sob um ombro pesado, lascas de madeira voando como estilhaços de um sonho ruim. E o capataz irrompeu para dentro,
o poncho chicoteando o ar úmido como uma cauda de serpente, o cheiro de tabaco e rum azedo invadindo o espaço como uma onda. Isabela girou o machado em um arco amplo, a lâmina cortando o ar com um sibilo que ecoou no peito dela como um grito primal, e acertou o braço dele de raspão, rasgando o tecido e abrindo um corte raso que jorrou sangue quente, o odor metálico misturando-se ao mofo da cabana. "Saia, demônio!" rugiu ela, o suor escorrendo pela testa e pingando nos olhos, ardendo como sal em ferida aberta, enquanto o homem recuava, praguejando em guarani misturado ao português. "Bruxa do brejo, você selou sua ruína." O peão magro avançou em seguida, sacando uma faca curva que brilhou no luar filtrado, mas Evaristo, com um grito agudo que cortou o caos como um pássaro ferido, atirou uma pedra do piso, um fragmento da terra batida que ele escondera na mão, acertando o joelho do invasor e fazendo-o tombar com um urro, o corpo caindo com um baque surdo que sacudiu o catre. O terceiro homem hesitou na soleira, os olhos arregalados refletindo o pavor que agora tingia o ar de eletricidade, como o prelúdio de uma tempestade noturna, e Isabela avançou, o machado erguido como foice da deusa Yandé, sentindo os músculos ardendo com o esforço e o frio da lâmina contra a palma que a ancorava à fúria materna. Vão contar a Manoel que a viúva não entrega o que o pântano deu. E se voltarem, o buraco os engole, como engoliu o pai dele. O capataz, pressionando o braço ferido, cuspiu no chão, o escarro escuro manchando a terra como uma maldição, e recuou para a escuridão, arrastando o companheiro caído. "Isso não acaba aqui, Isabela. O ouro chama sangue, e o teu vai responder." Os cavalos relincharam em pânico enquanto eles montavam, o som de cascos chapinhando na lama, ecoando como um adeus rancoroso. E o ar limpou-se devagar, deixando apenas o cheiro de sangue e madeira lascada, misturado ao frescor da noite que entrava pela porta escancarada. Isabela caiu de joelhos, o machado escorregando das mãos trêmulas para o piso frio, e puxou Evaristo para os braços, sentindo o corpinho dele tremer contra o seu. O calor febril agora misturado ao suor gelado do medo, o tecido das roupas colando como uma segunda pele de vulnerabilidade compartilhada. "Você foi corajoso, menino." "Como um guerreiro guarani contra os invasores", sussurrou ela, a voz embargada pelo cansaço que pesava nos ombros como o nevoeiro do amanhecer, enquanto limpava o rostinho dele com a saia rasgada, o pano áspero roçando a pele macia salpicada de poeira. Ele ergueu os olhos, brilhando com lágrimas não derramadas, e tocou o talismã pendurado no pescoço dela. As contas de madeira ainda quentes de sua mão anterior. A senhora lutou pela Yandé? Pelo buraco que canta? Isabela hesitou, o peito apertando com o peso da verdade que o confronto havia desenterrado. Não só a ganância de Manoel, mas uma conexão mais profunda, sussurrada nas lendas que sua avó contava, à beira do fogo. O ouro jesuítico não era tesouro, mas relíquia amaldiçoada, ligada a rituais de sangue que os colonos profanaram, e Evaristo, com sua chegada, talvez carregasse o eco de um parentesco bastardo que Manoel usava para reclamar tudo. Enquanto barricava a porta com o catre e pranchas soltas, o rangido da madeira ecoando como ossos se recompondo, Isabela preparou uma infusão de ervas colhidas ao entardecer. Folhas de erva cidreira que exalavam um aroma cítrico e calmante, contrastando com o metálico residual do sangue no ar, e sentou-se ao lado dele no chão, o piso frio subindo pelas nádegas enrijecidas. "O buraco não canta ouro, Evaristo. Canta histórias que machucam, como a do meu irmão. Teu tio, que prometeu proteger, mas cava para destruir." Ele bebeu devagar, o líquido morno queimando a garganta rachada, e murmurou. "O papai disse que o talismã abre caminhos. A senhora me dá ele?" Isabela tocou o amuleto, sentindo o peso de anos de solidão na superfície lisa, e o passou para o pescoço dele, o cordão áspero roçando a pele de ambos como um juramento silencioso. "Guarde o menino, ele nos une contra as sombras."
O luar agora alto banhava o interior em tons azulados, frios como o subsolo, e o cavacva das rãs lá fora parecia um berço ritmado, mas Isabela sabia que o silêncio entre as batidas era o mais perigoso. Ao amanhecer, com o sol nascente tingindo as cinzas da fogueira de tons alaranjados e o ar carregado de orvalho que pingava do telhado como lágrimas relutantes, Isabela acordou com Evaristo dormindo ao seu lado, o talismã agora em seu peito miúdo subindo e descendo em paz frágil, mas um bilhete enfiado sob a porta, papel úmido com tinta borrada que cheirava a urgência, a fez congelar. O imperador julga viúvas ladrãs. Corumbá, amanhã, Manoel. O coração dela parou, sentindo o frio da traição se espalhar como veneno nas veias, e ela compreendeu que a escolha pelo menino não só mudara seu status de isolada para guardiã, mas acendera um fogo que os parentes usariam para queimar tudo. O sol do meio-dia queimava implacável sobre a trilha lamacenta que levava a Corumbá, e Isabela, com Evaristo equilibrado no ancinho improvisado como uma égua de carga, sentia o suor escorrer pelas costas como um rio de dúvida, colando a blusa puída, a pele marcada por noites insones. Aos 34 anos, carregando não só o menino de 5 anos, cujos dedinhos se cravavam em seu ombro ossudo, mas o peso de uma escolha que o pântano forçara como um parto doloroso, ela pisava firme nas pranchas podres que rangiam sob as botas, o ar carregado de umidade que grudava na garganta como catarro de febre. O cavacva das rãs ecoava dos brejos laterais, misturado ao zumbido insistente de moscas que se alimentavam das carcaças de peixes boiando na água turva, e o cheiro de decomposição subia das raízes expostas, azedo e terroso, um lembrete sensorial de que o subsolo não devolvia nada sem cobrar juros em carne e osso. O talismã de Yandé, agora no pescoço de Evaristo, balançava contra o peito dele com cada solavanco da trilha, suas contas de madeira roçando a pele morena e deixando um rastro vermelho de fricção, como se a deusa Guarani marcasse sua reivindicação sobre o órfão que o destino jogara em seu colo. Eles haviam partido ao amanhecer, após Isabela amarrar o bilhete de Manoel em uma pedra e afundá-lo no rio Paraguai, o papel úmido dissolvendo-se na correnteza fria que lambia suas canelas, mas o eco das palavras, o imperador julga viúvas ladrãs, martelava em sua mente como o tambor de uma dança ritual. Por que vamos para a cidade grande, senhora? Os homens maus vão nos achar? Perguntou Evaristo, a voz fina cortando o ar quente como uma lâmina de bambu, enquanto se inclinava para a frente, o hálito morno de mingau de mandioca recente roçando a orelha dela. Isabela apertou as rédeas imaginárias, cordas trançadas de cipó que prendiam o ancinho às costas, sentindo o couro áspero morder as palmas calejadas, e respondeu sem virar o rosto, o sol ardendo nos olhos como agulhas de luz. Para contar nossa verdade no tribunal, menino, Manoel mente com papéis falsos, mas o juiz de Corumbá ouve os órfãos, e você é a prova viva do buraco que ele cavou. Ele se calou, traçando as contas do talismã com o polegar sujo de lama, e um silêncio caiu entre eles, quebrado apenas pelo chapinhar distante de um jacaré na água rasa, um som gutural que fazia o coração dela acelerar como o galope de um cavalo fugitivo. A meio caminho, o ar mudou. Um vento seco, vindo das planícies elevadas, carregava o cheiro de poeira e gado, contrastando com o fedor pantaneiro. E Isabela avistou a silhueta de uma carroça parada na encruzilhada, puxada por mulas exaustas cujas orelhas tremiam ao som de vozes alteradas. 2 homens discutiam ao lado, um deles com o poncho bordado em vermelho que ela reconhecera na noite anterior, o mais jovem dos invasores, agora mancando ligeiramente do joelho ferido, o curativo improvisado de folhas de bananeira manchado de pus amarelado que exalava um odor rançoso de infecção. O outro era um desconhecido, magro como vara de pescar, com olhos fundos que piscavam nervosos sob o chapéu de palha desbotado. Isabela puxou as rédeas, parando o ancinho com um estalo que ecoou como um aviso, e o menino se enrijeceu em suas costas, sussurrando: "Aquele é o que caiu. Ele vai nos entregar." O coração dela parou por um instante,
sentindo o frio da traição subir pela espinha, apesar do calor equatorial, e ela desmontou devagar, os pés afundando na lama pegajosa que sugava as botas como bocas famintas. O homem de poncho ergueu a cabeça, os olhos se estreitando em reconhecimento, e um sorriso torto rachou seus lábios rachados pelo sol. Olha só, a viúva guerreira do brejo. Manuel pagaria bem por tua cabeça, mas eu sou homem de paz. Suba na carroça e te levo para Corumbá sem alarde, pelo preço de uma história. Seus companheiros riram, um som áspero como cascalho sob rodas, e Isabela sentiu o estômago revirar com o azedo da suspeita. O punhal escondido no cinto pressionando contra a barriga como um lembrete tátil de defesas passadas. História? Vocês batem portas à noite e chamam isso de paz? Eu vou a pé, e se Manuel quer o menino, que venha cavar ele mesmo o subsolo que matou o pai dele. O desconhecido magro interveio, cuspindo tabaco no chão com um som úmido que salpicou a poeira. Cuidado, senhora, o cunhado teu tem amigos no tribunal. Dizem que o garoto é bastardo do irmão teu, e o ouro jesuítico é herança que a coroa não tolera em mãos de viúvas. Evaristo desmontou atrás dela, os pés miúdos chapinhando na lama, e agarrou o talismã, erguendo a voz trêmula. Mentira! O papai era bom, e o buraco comeu os maus. O confronto escalou num piscar de olhos. O homem de poncho sacou uma corda do cinto, o couro cru rangendo como ameaça, e avançou com um grunhido, o ar vibrando com o cheiro de suor azedo e poeira levantada pelos passos. Isabela empurrou Evaristo para trás. O menino tropeçando na borda da trilha e caindo de joelhos na água rasa, o splash ecoando como um grito abafado, enquanto ela girava o punhal em um arco defensivo, a lâmina fria cortando o ar úmido e roçando o braço do agressor, abrindo um risco que jorrou sangue quente, o odor metálico misturando-se ao salgado das lágrimas que brotavam nos olhos do garoto. Parem, covardes! Ou o pântano leva vocês como levou os outros, gritou ela, a voz rouca de fúria materna, sentindo os músculos das pernas ardendo com o esforço de se manter ereta na lama, que subia até os tornozelos, fria e viscoso como mãos espectrais. O magro recuou, as mãos erguidas em rendição fingida, mas o de poncho praguejou em guarani, invocando curupiras para amaldiçoá-la, e montou na carroça com um salto desajeitado, as mulas relinchando em pânico, enquanto chicoteava as rédeas, o estalo ecoando como um trovão seco. Eles fugiram deixando poeira e silêncio, o sol agora filtrando-se em raios que aqueciam a pele encharcada de Isabela, mas o incidente deixou um vazio gelado em seu peito, como o ar que subia do buraco na cabana abandonada. Ela ergueu Evaristo, limpando o rostinho dele com a manga da saia, o tecido áspero, roçando a pele salpicada de lama e lágrimas, e sussurrou. Você falou verdade, menino. Isso é o que nos salva. Não ouro, mas palavras que não mentem. Ele tocou o talismã, os dedinhos trêmulos traçando as contas como um mapa para a redenção, e murmurou. Ayandê nos protege? Mesmo se o tio vier com mais homens? Isabela assentiu, sentindo o peso da escolha moral cair como uma enxurrada. Acolher Evaristo não era só abrigar um órfão, mas desafiar o sangue traidor que os unia por fios podres, arriscando a fazenda, a liberdade e o frágil status de viúva respeitada que o Pantanal lhe concedera após a morte do marido. O cheiro de sangue fresco ainda pairava, misturado ao frescor da água que secava em suas roupas, e ela remexeu no bolso do avental, encontrando uma moeda de cobre velha. Herança do irmão, gravada com o selo imperial de 1842, e a apertou na mão do menino. Guarde isso. É o que resta de família verdadeira. Ao aproximarem-se de Corumbá ao entardecer, as torres da igreja jesuítica se erguendo como sentinelas brancas contra o céu avermelhado, o ar carregado de fumaça de forjas e o aroma doce de rapadura cozida nas barracas de rua, Isabela sentiu o primeiro aperto da multidão, olhares curiosos de peões e mercadores que sussurravam sobre a viúva do brejo com o menino fantasma. O tribunal,
Um prédio de adobe caiado com janelas gradeadas que exalavam um cheiro de papel mofado e cera de vela, erguia-se na praça central, e ela parou na soleira, o piso de pedra fria sob os pés descalços de Evaristo, contrastando com o calor do sol poente que lambia suas nucas. Um escrivão de bigodes grisalhos os recebeu, os olhos semicerrados como fendas em pergaminho antigo, e perguntou com voz nasal: "O que traz uma mulher do pântano aqui, senhora de Souza? Manuel já depôs contra ti por roubo de herdeiro." Isabela endireitou as costas, sentindo o talismã pulsar no peito do menino como um coração compartilhado, e rebateu: "Justiça para o órfão que o cunhado abandonou, senhor. O buraco dele guarda mais que ouro, guarda mentiras que o imperador não tolera." Enquanto esperavam na antessala escura, o ar pesado de poeira e incenso de missa recente, Evaristo adormeceu em seu colo, o peso leve dele aquecendo o vazio que o filho distante deixara, mas um burburinho do corredor a fez erguer a cabeça. Passos pesados, vozes familiares, e o riso baixo de Manuel ecoando como um sino rachado. Ele entrara com 2 advogados de Assunção, ternos engomados contrastando com a poeira da viagem, e seus olhos, frios como o subsolo, fixaram-se nela com um brilho que prometia ruína. "Irmã, ou devo dizer ladra, o menino é meu por sangue, e o tribunal sabe disso." O coração dela gelou, sentindo o gosto amargo da perda iminente na boca, e Evaristo acordou, agarrando o talismã com um gemido que cortou o ar como uma prece não dita. O eco do riso de Manuel reverberava na antessala do tribunal como o gorgolejar de um rio subterrâneo, e Isabela, com Evaristo ainda encolhido em seu colo, sentiu o ar do corredor se tornar espesso como a lama do Pantanal, carregado de um cheiro mofado de pergaminhos velhos e cera derretida de velas que ardiam em nichos sombrios. Aos 34 anos, com as saias empoeiradas da viagem colando as pernas cansadas e o sol poente filtrando-se pelas janelas gradeadas em feixes avermelhados que tingiam as paredes de adobe como sangue diluído, ela ergueu o queixo, sentindo o peso do talismã ausente em seu próprio pescoço. Agora transferido para o menino, cujas contas de madeira roçavam a pele dele como um escudo frágil contra a maré de traição que avançava. O escrivão, com seus bigodes grisalhos tremendo como folhas ao vento, gesticulou para que seguissem ao salão principal, o piso de lajotas frias, mordendo os pés descalços de Evaristo, que se agarrava a ela com unhas sujas de terra, o corpinho tremendo, não só pelo frio do entardecer, que se infiltrava pelas portas entreabertas, mas pelo terror que os olhos do tio despertavam, frios como o brilho amarelado do ouro no buraco. Manuel parou a poucos passos, flanqueado pelos advogados de Assunção, homens de ternos engomados que exalavam um odor de loção importada e ambição azeda, contrastando com o suor salgado e terroso que Isabela carregava da trilha. E seus lábios se curvaram em um sorriso que não chegava aos olhos, olhos que varriam o menino como um fazendeiro avaliando gado magro. "Veja só, o órfão que o brejo cuspiu. Eu disse aos senhores, ela o achou na cabana velha, perto do túnel que meu irmão, Deus o tenha, cavou por ganância. Mas o garoto é sangue nosso, neto bastardo do pai que dividiu as terras jesuíticas antes da independência." Suas palavras saíam em rajadas suaves, como o sussurro de uma brisa traiçoeira no pântano, e Isabela sentiu o estômago revirar com o azedo da bile subindo à garganta, misturado ao amargor residual da infusão de ervas que bebera na carroça. O juiz, um homem idoso de toga desbotada que se sentava atrás de uma mesa de jacarandá polido, ergueu a pena, o arranhar dela no papel ecoando como unhas no subsolo, e chamou: "Aproxime-se, senhora de Souza. O depoimento de teu cunhado acusa-te de ocultar herdeiro e tesouro imperial. Fale e que a verdade saia como o sol de 1858. Enquanto caminhavam para a frente do salão, o ar carregado de incenso de missa recente que pinicava as narinas e o crepitar baixo de uma lareira distante que aquecia o ambiente sem tocar o frio em seu peito, Isabela depositou Evaristo no banco de madeira dura.
sentindo os músculos das costas protestarem com o alívio, e enfrentou o olhar do juiz, cujas sobrancelhas arqueadas refletiam a luz tremulante das velas como arcos de ponte quebrada. Senhor juiz, Manuel mente com papéis que ele mesmo rabiscou à luz de cachaça. O menino, Evaristo, foi abandonado na cabana sobre o brejo, amarrado como oferenda aos espíritos guaranis, depois que o túnel desabou e levou o pai dele, um peão contratado por este traidor aqui, que cava por ouro amaldiçoado enquanto enterra irmãos. Sua voz saiu firme, rouca do desuso da viagem, mas carregada de uma fúria que ecoava o covacva das rãs em sua memória. E Evaristo, ao seu lado, ergueu o talismã, as contas tilintando como sininhos de vento, murmurando. O tio cavou fundo, e o buraco gemeu. O papai gritou, mas o ouro chamou mais alto. Os advogados de Manuel se agitavam, folheando documentos com páginas amareladas que exalavam cheiro de tinta velha e poeira de arquivos imperiais. E um deles, de óculos redondos, que escorregavam no nariz suado, interveio. Calúnia, meritíssimo. As cartas da família provam que o garoto é descendente direto dos jesuítas e a viúva o usa para reclamar terras que o imperador outorgou a Manuel de Souza em 1842. Veja aqui o selo da coroa e menções ao talismã como chave para o tesouro escondido. Ele estendeu uma das cartas que Isabela reconhecera das cinzas de sua fogueira, o papel agora liso e intacto como se o fogo a tivesse poupado por malícia divina. E o juiz franziu a testa, o arranhar da pena pausando como um coração em dúvida. Manuel aproximou-se, o cheiro de rum em seu hálito misturando-se ao incenso, e tocou o ombro de Evaristo com uma mão pesada, os dedos calejados, roçando o talismã. Menino, conte ao juiz como teu tio te salvou do brejo. Eu te criei antes que ela te roubasse. Evaristo recuou, o banco rangendo sob o movimento, e apertou o talismã contra o peito, sentindo o calor da madeira contra a pele febril, enquanto lágrimas escorriam por suas bochechas sujas, salgadas e quentes, como o suor de Isabela. Você me amarrou e fugiu. O buraco comeu o papai por tua culpa, e agora quero o ouro para mais tumbas. Gritou ele, a voz fina cortando o salão como um grito de arara na mata, e o juiz ergueu a mão, silenciando o burburinho que se erguera entre os poucos presentes. Mercadores de Corumbá com olhares curiosos e um padre jesuítico de batina puída que murmurava preces em latim. Isabela aproveitou o instante, estendendo a mão para o menino e sentindo os dedinhos dele se entrelaçarem aos seus, frios e pegajosos de medo, e prosseguiu. As cartas que ele mostra são forjadas, senhor. Eu as queimei na minha cabana, vendo as mentiras virarem fumaça, mas o talismã de Yandé, herança da minha avó Guarani, não mente. Ele une os afogados, e este menino é órfão do pântano, não bastardo de ganância. O confronto se arrastou pela noite adentro, as velas derretendo em poças de cera que endureciam no chão como lágrimas congeladas, e o ar ficando mais denso com o cheiro de cera queimada e o azedo de respirações tensas, enquanto testemunhas eram chamadas, peões de Manuel que juravam sob o olhar do padre ter visto o garoto como herdeiro legítimo, mas cujas vozes tremiam como folhas no vento, traindo o medo do subsolo que todos conheciam nas lendas pantaneiras. Isabela, exausta, com os olhos ardendo da fumaça e da luz tremulante, contou a história do buraco. O túnel cavado por mãos ambiciosas, o desabamento que ecoara como o lamento de Yandé e o abandono de Evaristo como penitência falha. Manuel rebateu com risos forçados, mas seus olhos piscavam nervosos, e quando o juiz pediu a moeda de cobre que ela dera ao menino, a relíquia imperial gravada com o ano da outorga, o metal frio rolou sobre a mesa, refletindo a chama como um olho acusador, provando que a herança verdadeira não estava no ouro escondido, mas no sangue que se recusava a trair. Ao raiar do dia, com o sol nascente infiltrando-se pelas janelas em raios que dissipavam as sombras do salão, o juiz bateu o martelo de madeira escura, o som ecoando como o último trovão de uma tormenta passada.
A custódia do menino Evaristo fica com Isabela de Souza, viúva honrada, e as terras permanecem inalienáveis até prova irrefutável. Manuel de Souza, por obstrução e falsas alegações, é multado em terras marginais ao Paraguai e o túnel selado sob pena de exílio. O cunhado empalideceu, o rosto contorcendo-se como raiz podre, e saiu sem uma palavra, os advogados arrastando os papéis como derrotados em batalha, deixando para trás um silêncio que Isabela encheu com um suspiro profundo, sentindo o ar fresco da manhã limpar o peito opresso. De volta à cabana, dias depois, com o Pantanal revivendo sob chuvas leves que faziam o quevá-quevá das rãs soar como uma bênção, Isabela plantou mandioca sobre as pranchas que cobriam o buraco, as raízes afundando na terra remexida como âncoras de redenção, e o cheiro fresco de solo arado misturando-se ao cítrico das flores de guaraná que brotavam ao redor. Evaristo, agora com o talismã permanente em seu pescoço, ajudava com as mãozinhas calejadas, traçando sulcos na lama que não mais gemiam, e murmurava canções guaranis que ela lhe ensinara, a melodia rouca aquecendo o ar úmido como o fogo da lareira à noite. A moeda de cobre pendia agora em uma corda ao lado do talismã, um payoff duplo de herança não enterrada, e Isabela, tocando o ombro dele, enquanto o sol poente tingia o brejo de ouro verdadeiro, soube que o status mudara, de viúva isolada para mãe do pântano, mas o preço do perdão pairava como névoa. Manuel, exilado mas não quebrado, sussurraria das margens, e o subsolo, selado mas vivo, cantaria segredos para quem ousasse escutar. Ainda assim, no abraço mútuo, sob o céu estrelado, com o vento leve carregando o aroma de terra fértil e promessas renovadas, eles encontraram o equilíbrio frágil da salvação compartilhada, um esculpimento que o Pantanal, em sua misericórdia selvagem, permitia persistir.